Olá pessoal, Janaína Chiaradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 20, mais uma participação muito especial. Doutora Isabela Rache Silva, que vai tratar conosco durante essa parte, esse episódio, sobre várias situações bem interessantes. O movimento cura. E você vai entender daqui a pouquinho, um pouquinho melhor. Mas essa primeira parte nós vamos conhecer um pouquinho da doutora Isabela. Muito bem-vinda a Inloco. Muito obrigada, quero dar oi para todas as pessoas que estão nos assistindo, te agradecer, Janaína, pela oportunidade. Eu quero fazer um agradecimento especial, doutora Isabela, se é que me permite, né? Nosso querido Red Bull, esposo, né, da doutora Isabela, que foi quem fez essa ponte tão boa, tão significativa e que vai nos auxiliar na verdadeira missão da Inloco, que é transmitir informações, compartilhar experiências. E vocês vão acompanhar em 3 partes desse episódio. Nessa primeira parte, nós vamos conhecer quem é, então, doutora Isabela Rache Silva. Nos conte. Então, a história da saúde entrou na minha vida ainda muito pequena, né? Eu, quando pequena, criança, eu sempre tinha uma maletinha. E essa maletinha era assim, se tinha algum ferido, tinha alguém que machucava alguma coisa, eu já ia lá, né? Então, eu já via que eu gostava de trabalhar e cuidar de pessoas, né? Sim. Eu vejo que a área da saúde é isso. Tem que ter um amor para cuidar das pessoas. Então, a maletinha sempre estava comigo. Eu não sabia muito bem como, mas se alguém abria, cortava e abria, eu ia lá e fechava com os esparadrapos, era bem interessante. Bem criança. A criatividade já estava ali. Mas como eu sempre gostei muito do esporte, né? Eu sempre fui esportista, sempre treinei. Então, eu queria alguma coisa na área da saúde, mas que fosse ligada ao esporte, né? Que fosse ligada à questão do movimento. E aí a fisioterapia foi o que casou, né? E o que você treinava, Isabela? Eu sempre treinei assim, eu sempre joguei handebol, jogava atletismo, né? Então eram coisas que eu gostava de fazer. Então eu gostava da questão do movimento em si, né? Depois academia, direto, né? Desde menina, assim, balé, fiz 9 anos de balé também, legal. Né? Então o esporte sempre teve na minha vida, né? E eu queria algo que pudesse ajudar as pessoas, né? E aí eu resolvi fazer a faculdade, né? Na época, em 1998, fiz a faculdade e foi engraçado que na época eu falei, será que eu vou para a área do direito? Porque toda a minha família é advogada, né? Ou eu vou para a área da saúde, tinha um irmão meu que era médico, eu falava, então acho que eu vou tentar a área da saúde, que é o que eu mais gosto, né? Nunca me imaginei sentado atrás de um computador, né? Nunca. Sim, não era a tua essência. Não era a minha essência, né? E aí acabei passando na faculdade, né? E ali eu me apaixonei com as aulas de anatomia, aquela coisa toda, né? E eu descobri que era o que eu queria fazer. Olha, né? Que legal. E acabei me formando, e era engraçado que na época da faculdade tinha os professores falavam, quem quer fazer monitoria, né? E eu sempre estava ali. Fazia tudo de graça, eu queria aprender, né? Queria aprender todas as áreas. Então, hoje eu considero assim que aquele tempo foi um tempo de aprendizado, né? Eu falo para os meus filhos, você entra na faculdade, você tem que entender que ali começa a sua profissão. Exatamente. Né? Então as pessoas vão te conhecer. E ali eu comecei realmente na profissão, né? Vendo qual área que eu ia gostar, que eu iria trabalhar. A princípio eu gostava muito de hospital, então eu pensei que eu fosse para a área cardíaca, outra área de TI, né? E eu sempre gostei de estar no hospital. Mas daí acabei, eu era instrutadora cirúrgica também, então eu entrava dentro da centro cirúrgico, trabalhava como ortopedista, então... Mas quando acabou a faculdade, começou como o quê? Não, quando eu acabei a faculdade, eu fui vendo as áreas que eu gostava de atuar, né? Isso você fazia antes de terminar, entendi. Que legal. Aí acabei vendo a área que eu iria atuar, né? E aí eu fui convidada para fazer da Ordem dos Advogados e montar a clínica de dentro da Ordem dos Advogados. Que legal! Sim, e ali eu comecei a minha trajetória, montei toda a equipe e tudo mais. Logo que recém que eu formei, sabe? E aí depois disso eu falava assim, eu preciso me especializar em algo, mas que seja algo biomecânico, né?
porque o estudo do movimento é algo muito complexo. A gente acha que é fácil, mas não é tão fácil, porque a faculdade de fisioterapia, ela está ligada na biofísica. Sim. Então, ela tem muito a ver com vetor e força, todos os músculos têm vetor e força no meio. Então, para você entender o movimento, você tem que entender essa área da física. Né? Legal. E a gente pensa assim, vou lá só e faço uma massagem. E pronto, tá tudo pronto, certo. Né? E não é bem assim, né? Então tem muito estudo por trás, né? E eu queria algo que fosse cientificamente comprovado, né? Porque tem muita coisa na nossa área, assim, empírica, né? Sim. Muitas coisas que a gente não tem comprovação científica. E eu falava, não. Eu quero algo que eu possa dizer para os meus pacientes que foi estudado por muitos anos, que foi uma técnica que foi aprovada. E aí que a ARPG surgiu na minha vida, né? Logo depois que eu me formei. E aí, depois disso, eu acabei indo para São Paulo, né? Onde nós estava vendo uma faculdade da França, os professores todos de fora, né? E aí, eu comecei a estudar e eu vi, meu Deus, abriu-se um campo na minha mente, né? Tudo que eu tinha aprendido na faculdade, eu pude dizer assim, meu Deus, não vou jogar fora, que sempre aprendizado nunca é demais. Sim, sem dúvida. Mas eu peguei e falei, abriu-se a moleque, porque a Europa, ela é muito avançada na área da biomecânica. Então, a gente tinha na faculdade 1 ano de biomecânica, que é o estudo do movimento, e aí lá na Europa, não, eles têm 5 anos só de estudo de movimento. Né? Mas aí é um aprofundado, exato, né? E daí quando começou a se abrir esse conhecimento na minha mente, eu falei, uau, é isso que eu quero. E aí a formação você passa 2 semanas lá em São Paulo, né? Os professores geralmente são europeus, né? E aí eles trazem a formação básica. E eu passei 2 semanas lá, aquela formação mudou minha vida. Legal. Né? E quando eu voltei, só tinha eu e mais uma moça que fazia aqui em Curitiba. RPG. Né? O RPG. E que chama-se Reeducação Postural Global, né? É uma técnica francesa. E aí, quando eu voltei, eu falei, assim, o grau de dificuldade é muito grande, porque você faz a teoria, e aí você tem que aplicar aquela teoria na sua mão, na manualidade, né? O que significa uma vértebra rodada, o que significa um tecido fora do lugar, aonde que você está pegando, se está pegando no tendão, está pegando no músculo, está pegando, né? E isso é o mais difícil, você pegar a teoria e aplicar ela na prática, né? É porque aí, qualquer movimento seu, sim, pode levar a cura ou não. Sim, exatamente. E quando eu comecei, eu fui para lá, e aí eles botaram no jornalzinho da ordem. E aí eu tinha assim, mais ou menos umas 50 pessoas em lista de espera para eu atender, né? Já começou um sucesso. Começou assim, né? E quando eu cheguei, a formação são 2 semanas que você passa internada no hotel lá, né? Com os professores e tal. E depois você trabalha 6 meses e faz mais 2 semanas depois, né? É necessário esse intervalo do trabalho, né? Para você testar a manualidade e tal. Só que eu peguei os piores casos da minha vida, foram na primeira semana. Era um sucesso, mas era um sucesso de case também, né, doutora? Exatamente. Eu falo assim, nossa, coitado das pessoas que foram as primeiras, porque, né? E eu ficava desesperada, porque da mesma forma como você pode melhorar e trazer muitas soluções, você pode piorar se você não souber trabalhar, né? Deixa a pessoa manca. Exato. Não, e assim, eu peguei casos graves, assim, de dores de cabeça, que a gente trabalha com cefaleia, né? Só. Peguei casos graves de amortecimento em mãos, que são casos mais difíceis de tratar. Tudo apareceu naquela semana para mim, quando eu comecei a trabalhar. Para ser forjada. Para ser forjada. E eu lembro que eu entrava no chuveiro quando eu chegava em casa e deixava a água escorrer e dizia assim, Deus me ajuda, o que eu vou fazer com a tal pessoa? Porque eu realmente não sabia o que fazer. Vem Espírito Santo, vem pela água. Me ajuda, eu chorava, sabe? Dizia assim, Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí uma outra menina, outra fisioterapeuta foi fazer a formação. Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Isso já faz o que, 28 anos atrás, né? E eu mandei uma carta com mais ou menos umas 50 perguntas. Se o paciente chega assim, o que a gente faz? Se o paciente chega assim, o que a gente faz? E aí eu mandei para ela e falei, você entrega isso na mão da professora. Eu falei assim, só não esquece. Só não esquece, né? Entrega ela na mão do monitor, que é alguém que fale português naquele lugar, porque eu preciso de respostas, eu falei para ela. E aí ela entregou, daí quando ela voltou, eu falei, e aí a professora falou o quê? Cadê as respostas? Ela mandou falar que você é louca. Que nunca, nem que se ela quisesse, ela ia conseguir responder tudo isso, né? E aí foi interessante. Em português ou francês? Ela falou, você é louca, não tem como responder tudo isso, não vai dar, né? E a gente não tinha muita fonte, assim, né? Fala, nossa biografia toda francesa, era difícil de acesso, né?
A técnica estava assim uns 20 anos já no Brasil, mas não era tão fácil, né, de a gente ter acesso a pessoas que nos ajudassem, né? E aí eu peguei e eu comecei a trabalhar, só que realmente Deus foi me ajudando, sabe? Eu ouvia uma voz, vai nesse lugar e faz assim. E aquilo foi começando a melhorar os pacientes, foi melhorando os pacientes, sabe? Eu falo assim que realmente, eu falava Espírito Santo, você é o melhor RPGista. Sim, eu falava sim, assim, com certeza. E ele realmente, e aí depois eu descobri qual que era o game deles, profissional, porque eles faziam as formações, só que depois disso tem muitas especialidades. Então, as especialidades eles dão depois, entendeu? Só que quando eu fui fazendo as especialidades, aquilo que eu fazia, eu já sabia. Né? Porque você já teve na prática. Não, e o Espírito Santo tinha me falado. Olha que legal. Então, eu falava, nossa, eu já conheço isso dessa maneira. Porque eu já ouvi a voz ali dentro me ajudando, sabe? Foi uma experiência muito incrível, né? Então ali eu passei, foi meu marido que fala, né? Quando eu saio de viagem, eu quero comprar tudo que eu quero comprar, eu quero sair, quero fazer tudo que eu não faço aqui, porque eu passo quase 12, 13 horas dentro de uma sala, né? Trancada dentro de uma sala ali com os pacientes, né? Que a individualidade do paciente é muito importante, né? E a questão do paciente ser único, de tratar ele, não tratar a patologia dele, mas tratar ele em si, né? E é isso que traz o sucesso nos tratamentos, né? Aí depois disso eu acabei ficando doente, eu tive uma hérnia de disco, depois já de uns 15 anos de profissão, eu tinha uma clínica muito grande, eu fui fazer a especialidade na Federal da Saúde do Trabalhador, né? E aí eu comecei a trabalhar com as empresas, então eu tinha uma dinâmica de vida muito grande, assim, né? Uma rotatividade muito grande, trabalhava bastante, viajava bastante, né? E depois disso eu acabei ficando doente, né? Eu tive uma hérnia na cervical que comprimiu o meu braço, comprimiu a inervação do braço, e eu acordei um dia sem movimento no braço. E eu falei, e agora? Porque é total manual, né? A manualidade é muito importante. Eu falei, agora o que eu vou fazer na minha vida? Pensei comigo. Como eu também sou pastora por vocação, né? E eu sempre fui voluntário da minha parte do meu marido, né? Eu falei, então acho que Deus me quer só no ministério, acho que chegou o tempo, né? E larguei, fechei toda aquela clínica, aquela estrutura que eu tinha 15 fisioterapeutas trabalhando comigo. Nossa! E aí fechei tudo, vendi tudo. Eu falei, acho que o Senhor quer que eu fique só no ministério mesmo, né? E acabei de, né, passei ali uns 6 meses, nisso um paciente meu, eu falei, então vou fazer a formação do Pilates, porque daí eu posso pelo menos fazer, e se eu voltar a trabalhar não preciso tanto da manualidade, né? Fui me tratando, o médico queria me operar, eu falei, não vou operar, eu vou me tratar porque eu trabalho com isso há anos, daí procurei uma RPGista. Nesse meio tempo na clínica eu formei uns 8, 10 RPGistas aqui em Curitiba. Que legal. Eu fiz a formação deles, né? Eles iam para lá e aquele apoio que eu não tive, eu dei para eles, né? Então, hoje eles têm a clínica deles, eu conheço vários deles, né? E eu falei, então vou me tratar. Fui me tratando com o Pilates e com o RPG junto. E isso eu fui ficando melhor, tal, mas eu não tinha intenção de voltar a trabalhar, né? E aí passou um tempo, um paciente meu que era um rapaz, ele estava fazendo mestrado na França, ele me passa uma mensagem e fala assim, Isa, estão me dizendo que eu tô com ela, né, que é uma doença neurológica, mas eu acho que é da minha coluna, né, eu tô sem movimento na parte de baixo da perna, e eu tô voltando pro Brasil, você vai me atender. Uau. Eu falei, não tem como, eu não tenho mais clínica, eu não tô mais trabalhando, eu falei, eu tô aposentada, né, ele falou, não me interessa, você vai me atender na porta da sua casa, se for o caso. Eu só confio em você. Eu falei, ai meu Deus, o que será que eu vou fazer agora? Daí peguei e fui numa clínica pertinho ali da minha casa e falei sabia que tinha uma moça que trabalhava com RPG. Falei, você me loca a clínica, a sala, né, por 1 hora, 2 vezes na semana, tal. Ela falou, tá bom. Ele veio, eu tratei ele, né, e ele ficou bom, ficou ótimo. Legal. E daí passou um tempo, eu comecei a falar, já que eu tô boa, eu falei, testei meu braço já tava bom, já tinha voltado o movimento de novo. Falei, acho que eu vou voltar a trabalhar, fui chamando os pacientes, tal. Daí meu marido falou, só que não vamos ter aquele volume que você tinha de trabalho. Eu falei, não, tudo bem. E aí acabei começando a voltar dele, só que é o seguinte, vamos pegar uma clínica pequena, que eu conheço você, né? Tudo que você pega, você faz assim, né? Vamos pegar uma clínica pequena e você fica na tua ali, trabalhando, o horário que você quer, os meus filhos já eram maiores, né, tal. E eu comecei pequenininho, daí começaram a voltar os pacientes começaram a chamar o outro, voltei a trabalhar. Troquei de clínica pequena para uma maior. Olha aí, né? Não tem como. Não tem, né? Como. Já começou tudo muito grande. É, exato. Mais uma questão.
Do início do teu tratamento até o teu retorno, foi quanto tempo? Foi mais ou menos um ano. Foi mais ou menos foi rápido, né? Foi mais ou menos um ano. E nesse meio tempo, meu marido também tinha acabado, ele trabalhava num banco de uma corporação, né? E ele teve uma depressão, um burnout, e acabou saindo do banco, né? E daí eu fiquei naquela, eu vou ter que voltar a trabalhar, né? Porque a gente precisa da renda também, a gente sabe, ele sabe se reorganizar. E foi aonde eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar. E aí eu perguntei para meus filhos, a mamãe quer voltar a trabalhar? Não, acho que é o tempo, a senhora deve voltar mesmo, sabe? É porque eu sou muito agitada, né? Você deve ter pensado, ela vai ficar aqui em casa no pé da gente, né? É melhor, vamos deixar ela. E aí eu acabei voltando e eu vejo assim que Deus tem um propósito em todos os lugares, né? E a clínica, eu sempre brinco, né? Que é um lugar onde a gente acolhe as pessoas no momento difícil, porque o momento de dor não é um momento fácil, né? Nosso objetivo é trabalhar, a minha especialidade são pacientes graves, pessoas que, quando as pessoas falam assim, olha, eu já fui em tudo, eu falo, ótimo, aqui você está no lugar certo, porque eu gosto de trabalhar com pessoas com desafios, né? Sim. E aí a gente levar essa pessoa da dor até ao seu estado do movimento normal, né? Então, aí a gente uniu o estúdio de Pilates com o RPG. Então, a gente primeiro trata a pessoa ali no RPG e leva ela a uma vida normal, do sedentarismo até o movimento, né? Legal. Aí depois, sim, ela vai poder fazer uma academia, né? Vai poder voltar à sua atividade normal. Então, essa é vamos dizer assim, nosso caso, né? Onde a gente, nosso nicho é pacientes com dor e graves, né? Pessoas que estão indo para cirurgia, a última tentativa está ali, né? Então, a gente atendeu muitos pacientes que estavam com cirurgia marcada e vão retornar, não precisaram mais. Então, essa é o que eu mais gosto de fazer, isso, né? E eu vejo que Deus une os propósitos, sabe? Você não tem como dividir sua vida secular da sua vida profissional, né? Da eclesiástica, não. É tudo uma coisa só, né? Claro que eu não fico falando ali, eu sou pastora, né? Sim, não precisa, não né? precisa, não precisa. A tua postura já mostra, né? As pessoas perguntam, nossa, você é diferente, né? Mas ali a gente acolhe pessoas que estão em momentos difíceis, né? Tenho pacientes de 30 anos que se tratam ali, que gostam de fazer, legal, que viraram amigos, né? Que a gente passou casamento, passou luto junto, passou várias coisas juntos. Então, eu falo assim, eu amo minha profissão, né? Então é o tempo, né? Que Deus quiser que eu esteja lá, eu vou estar lá. É legal porque se percebe a tua entrega como profissional, como pessoa. Sim. Esse é o teu diferencial em realmente não separar as circunstâncias, mas fazer o teu melhor ali naquele momento. Então, assim, vejam quanto é um propósito mesmo, né? É um propósito. Quantas pessoas passaram por ali? Sim. Quantas pessoas permaneceram? E esse transbordar do teu profissionalismo para boa parte da sociedade. Sim. E como que hoje a doutora Isabela tem a sua rotina de trabalho pessoal, enfim, como que funciona? Então, hoje a clínica já tem os profissionais, daí eu saí da parte do Pilates, né? Porque a nossa formação do Pilates, a formação do RPG te traz uma biomecânica diferenciada, né? Então, quando você vai para um Pilates, por exemplo, você trabalha de forma diferente ali no Pilates, né? Então, eu comecei ali com o Pilates e eu acabei treinando as meninas que estão lá comigo, as fisioterapeutas. Então, hoje eu só atendo o RPG mesmo, né? Então, a minha rotina é assim, eu faço esporte todo dia, né? Eu gosto de atividade física, né? Então, eu vou ao esporte e, assim, hoje eu não trabalho mais tanto, né? Ontem eu trabalhei 12 horas, mas assim... Não é tanto, ela não trabalha 18, ela já passou para 12. Sim, já passei para 12, né? Mas assim, tipo, final de semana eu gosto. Às vezes tem paciente que vem de São Paulo, eu atendo se precisar também no sábado, né? Mas eu tenho hoje mais tempo para a família, tenho tempo para o ministério, né? Hoje eu consigo dosar melhor, né? Até porque eu falo pro meu marido, eu não tenho mais, eu tenho 28 anos de profissão, né? Sim. Eu não sou mais criança. Com 20 anos, 30 eu tinha um pique, hoje eu não tenho mais, né? Então hoje eu consigo dosar um pouco mais, né? Conseguir sair para fazer outras coisas também. Então acaba sendo gostoso, assim, uma rotina boa. Mas eu não me imagino sem, sabe? Até porque a tua experiência na questão da dor, você passou por isso também. Sim, exato. Você teve que fazer um tratamento. Sim. Você conseguiu absorver o que o teu paciente sente muitas vezes, entendê-lo ainda melhor, mas ao mesmo tempo para o teu dia a dia, para o teu ambiente familiar e pessoal,
saber valorizar esses momentos que eles são necessários para que a profissional, a doutora Isabela, esteja apta a fazer, né, todo esse desenvolvimento com seus pacientes. Sim. E é interessante, assim, que a gente pegou muitos casos, assim, tem muitos casos interessantes dentro da sala, sabe? Então, eu tenho casos, assim, por exemplo, que a gente vai tratar a postura, né, do paciente, e a gente trabalha alisador até a postura, e o paciente tinha um pé cavo, que a gente chama, bem acentuado, que é aquela arco plantar bem alto, né, com os dedos em garra, no senhor já. Nossa. E eu comecei trabalhando ali com as manobras, é tudo muito manual, né? Manobras do pé para trabalhar a postura dele, porque o pé não tem como, você tem que corrigir ele para poder corrigir para cima, não tem, né? Então eu comecei pelo pé e ele falou assim para mim: você não pode mexer no meu pé. Eu falei: mas então eu não consigo vir tratar, eu falei para ele. Ele falou: eu vou te jogar daqui, na terceira, vou te jogar daqui para fora se você mexer no meu pé. Eu achei que ele tava brincando, né? Sim. Eu falei: ah, o senhor deve estar brincando, né? Daí eu vi que ele começou a ficar nervoso. Daí ele falou: não tô brincando, eu não quero que você mexa no meu pé. Eu falei: mas por quê? Daí ele falou assim: porque o meu pai batia de régua no meu pé, para o cabelo, no sapato dos meus irmãos. Gente, olha só como são situações às vezes mal resolvidas lá da infância, né? E aí, isso me traz muitas emoções. Eu falei: então, infelizmente, eu não posso tratar o senhor tem que trabalhar isso primeiro na área da psicologia, para depois o senhor vir. Porque a sua postura está ligada no seu pé. Olha. Então, são muitas situações que a gente passa, né? Muito interessante. Por exemplo, uma outra paciente também que tinha uma escoliose, que é aquela coluna em S, né? E a gente começou a trabalhar a escoliose, e aí, geralmente, a escoliose é quando você tem várias causas, né? E eu comecei a melhorar a escoliose dela, né? E aí apareceu uma dor. E quando apareceu essa dor no quadril dela, ela começou a chorar. Ela falou: eu falei para minha mãe que tinha essa dor. E ela não acreditou em mim. Eu falei: não, mas me explica melhor. Ela falou: não, eu era criança e eu tinha uma dor. E aí daí passou, a minha dor passou. E aí eu falava para minha mãe, né, que eu tinha essa dor. E minha mãe dizia: toma, vai brincar, vai fazer qualquer coisa. Não levou em conta a dor. E agora que acontece que o corpo foge para poder sumir a dor, né? Ele protege, ele defende. E aí ela fez uma escoliose para fugir da dor. Nossa. E aí quando eu alinhei a coluna dela, apareceu a dor. Ah, perfeito. Né? Olha que interessante. Eu falei: não, mas nós vamos tratar a sua dor. Eu falei para ela: vamos tratar a sua dor, porque a escoliose também traz problemas para você. E aí ela passou pelo tratamento e tratou a dor, mas aquela emoção da criança não atendida trouxe algo no que estava escondido no corpo dela, né? E aí eu falo assim que o corpo esconde muitas coisas que a gente passou, sabe? Então é bem interessante, assim, eu falo assim, cada caso é um caso, eu me apaixono, né? Que legal, e você veja assim quanta história, quantas situações diferenciadas, né, nessa tua trajetória, e eu tenho certeza que vocês que vão acompanhar conosco também a parte número 2, a parte número 3, porque nós vamos começar na parte número 2 a trabalhar um pouquinho mais, conversar com a doutora Isabela sobre o movimento cura. Então vocês já viram a bagagem que ela tem, o conteúdo que ela tem, e agora nós vamos esmiuçar um pouquinho mais para vocês. Então não deixe de acompanhar a partir de amanhã aqui na Inloco.